Meus irmãos, a nossa quinta aula, iniciando agora, estamos tratando da matéria de Hebreus e Epístolas Gerais, o sacerdócio perfeito de Cristo e a vida cristã prática. O sacerdócio perfeito nós tratamos, ou é tratado na carta aos Hebreus. Quando diz sacerdócio perfeito, a gente pode apontar a seguinte questão. O sacerdócio até então, o sacerdócio araônico, diferente do sacerdócio de Cristo, por um detalhe que é fundamental. Todo sacerdote da classe araônica, ou qualquer outro sacerdote que seja, se houvesse, se fosse o caso, no momento do sacrifício, vamos citar só um ponto aqui, o Yom Kippur, o dia da expiação, por exemplo, ele tinha que apresentar um sacrifício por ele, primeiramente por ele e pela nação. Ou seja, esse sacerdote também seria um pecador, seria um homem limitado, evidentemente, lógico, né? E o sacerdócio de Cristo é perfeito por quê? Porque o sacrifício dele na cruz, o altar de Jesus foi a cruz, ele não apresenta nenhum sacrifício por ele. Ele tem que ser aceito primeiro para depois ele apresentar o sacrifício pela humanidade. Não é o caso de Cristo. Então, Cristo Jesus, nessa questão muito específica, ele é um cordeiro que tira o pecado do mundo, na fala de João Batista, e é um cordeiro sem mancha, é um cordeiro sem mácula. Como diz Pedro, que não foi prata, não foi ouro que nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas foi o sangue de Jesus como de um cordeiro incontaminado, ou seja, sem pecado nenhum, sem falha alguma. Então, por isso que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito. Por isso que Hebreus vai tratar desse sacrifício perfeito. E aqueles irmãos judeus, agora que se tornaram cristãos, que estavam sendo tentados, estavam sendo perseguidos para voltar aos antigos rudimentos do judaísmo, agora a carta apresenta o seguinte: olha, o sacrifício que vocês tinham era um sacrifício imperfeito. O sacerdote que apresentava as ofertas, as oferendas a Deus no altar de bronze, era um sacerdote que tinha que se apresentar uma oferta para ele também, porque o sacerdote também pecava, o sacerdote também errava, o sacerdote era um ser humano. O caso de Cristo é muito, mas muito diferente, porque ele oferece uma única vez o seu sacrifício, de maneira definitiva, de maneira única, por toda a humanidade, menos por ele, porque para ele não havia necessidade nenhuma. Tá? Muito bem, a gente vai iniciar aqui a unidade de número 2, a carta de Tiago, já entrando na parte das epístolas gerais, página 61. Essa é uma carta diferente, isso porque se diferencia dos demais escritos neotestamentários devido à sua praticidade, é uma carta muito prática, né? O escritor não se preocupou em escrever sobre suas particularidades ou sua vida pessoal, ou procurou fazer qualquer tipo de legitimação do seu ministério, não foi o caso, tá? Simplesmente se qualificou como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O autor tem o cuidado de dividir a carta em argumentos gerais, a saber, 3 argumentos gerais: a verdadeira alegria, a verdadeira religião e a verdadeira sabedoria. Então, nessa unidade ou neste vídeo, nós vamos entrar na questão da carta geral de Tiago para compreendermos quais foram os pontos que ele tocou e quais foram as dimensões que ele abordou para o nosso aprendizado, evidentemente. Capítulo 1, página 63, obra de Tiago e a igreja. Bom, a carta de Tiago diferencia das demais por diversas razões, dentre elas o fato de que essa carta não discorre teorias ou doutrinas como as demais. Sua função é ser essencialmente ética moral, desafiando os destinatários a uma vida piedosa e sábia, baseada nos ensinos de Jesus. Então, a carta, além da marca instrutiva, possui um manuseio da língua grega de excelente qualidade, essa carta. Um tom exortativo parecido com Provérbios e Eclesiastes, até inclusive. E não contém uma conclusão. Como livro prático do Novo Testamento, Tiago escreve a judeus cristãos que estavam separando a fé das obras,
viviam a fé, mas eram impacientes na tribulação, existia discórdia entre eles, mundanismo, eram caluniosos, evidenciando falta da vida cristã na prática, no caso. O autor dedica tempo na explicação que a fé precisa produzir santidade de vida, do contrário, ela é morta. E uma simples associação de uma doutrina que não passa do intelecto, é isso que Tiago apresenta, tá? Era importante que os leitores se atentassem para a importância de uma fé viva, baseada na simplicidade prática do Sermão da Montanha, que exigia ações verdadeiras da vida cristã. Tiago vai nessa toada, vai nessa linha, apresentando a sua carta também. Introdução de Tiago. Tiago, o autor, não menciona sua vida pessoal, assim como não teve a preocupação de tecer comentários legitimadores de seu ministério. Então, não é o caso aqui de dizer, eu sou tal pessoa e eu estou aqui autenticando o meu ministério que vocês não estão acreditando dele. Não foi o caso daquilo que Paulo fez, por exemplo, na segunda carta à igreja de Corinto. Ele classifica-se simplesmente como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Por essa razão, o reconhecimento canônico da carta, ele precisou acontecer de maneira diferente, uma vez que o autor não fala sobre si ou tem uma doutrina específica que possa ser percebida no texto. Então, a carta, ela não é doutrinária. Então, o canon dela não foi, assim, digamos assim, tão dificultoso, porque ela não apresenta nenhuma doutrina nesse sentido. Ela apresenta, sim, a prática da vida cristã, como é que você deve viver a vida cristã na presença de Deus e na presença do próximo, tá? Canonicidade. Chegando nesse ponto da nossa escrita e entendimento, já sabemos que os livros ou cartas que foram aceitos como canônicos deveriam passar por diversos critérios, como já falamos, autoridade profética, confiabilidade, dinamismo e aceitação ou citação da igreja. Como a carta de Tiago, isso não seria diferente. Apesar de eventualmente alguns duvidarem da carta, normas e regras foram expostas para que essa epístola pudesse entrar no cânon sagrado. Basta uma simples leitura para percebermos o quanto ela é preenchida pela autoridade divina nas suas linhas textuais, como também na autoridade profética de Tiago. Esse, apesar de não carregar o título de apóstolo, esse Tiago aqui, gente, pesava sobre seus ombros a responsabilidade de Ele foi próximo de Cristo, além de pastor da igreja mãe em Jerusalém. E sobre a confiabilidade do texto, pode-se perceber a consonância com os demais escritos, tanto do Novo Testamento, bem como escritos até do Antigo Testamento, a carta de Tiago. Em se tratando da aceitação da carta, esse princípio não foge à regra. As credenciais de Tiago trouxeram visibilidade à carta, que passou a ser aceita na igreja, além do testemunho dos pais da igreja acerca da carta escrita por Tiago. Circulação da carta nos primeiros séculos. A carta de Tiago segue na classificação como uma das cartas gerais ou universais. Isso porque, diferente das cartas de Paulo, não foram endereçadas especificamente a uma igreja, mas para cristãos de maneira geral. Ou seja, qualquer pessoa poderia ter acesso à carta, poderia receber a carta, como é uma epístola geral, não é para os bispos de Antioquia, não é para os bispos de Éfeso, por exemplo. É uma carta geral, serve para qualquer pessoa. E digo o seguinte, serve do porteiro ao presidente da igreja, certo? Então, portanto, a circulação dela nos primeiros séculos foi de forma geral. Temos uma explicação e várias citações de pessoas, o que disseram acerca dessa carta, tais como Eusébio de Cesareia, João Crisóstomo, Teodoreto de Ciro, Hilário de Poitiers, Aurélio Agostinho, Erasmo de Roterdã, também algumas citações, página 66 e página 67 também. O contexto da carta, gente. Como em qualquer estudo, a observação do contexto torna-se necessária quando o objetivo é clareza e um caminhar seguro nas trilhas daquilo que se propõe. Alguns detalhes do contexto da escrita dessa carta são norteadores e esclarecedores também, tá, gente?
É preciso considerar que na cidade da escrita existiam muitas disputas religiosas entre fariseus e saduceus, o que ocasionou uma perseguição religiosa contra os da fé cristã. A economia era instável, tinham poucos recursos, levando muitos cristãos a cogitarem concessões com a fé, na tentativa de escaparem das perseguições, melhorando suas vidas econômicas. Então, nesse tempo, os romanos controlavam a Judéia, um turbilhão político acontecia aqui e acolá. Então, esse é o contexto da carta de Tiago. Os destinatários da carta, quem são eles? Sobre o destino da carta, logo na saudação, Tiago diz o seguinte, olha que interessante. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Judeus convertidos em qualquer lugar. Judeus agora que são cristãos, que estão em qualquer ponto do Império Romano, que fazia parte a Judéia, evidentemente, né? Então, pela afirmação do texto, vemos que estamos diante de cristãos judeus, daí a razão de as 12 tribos. Vale a explicação de que a referência das 12 tribos não é literal, uma vez que o elemento físico, tal qual era visto no Antigo Testamento, não procede, tá, gente? Ademais, precisamos considerar a palavra dispersos. Se ponderarmos no sentido literal, temos a ideia daqueles que estavam fora da Palestina. Se considerarmos o sentido figurado, estamos falando de cristãos vivendo nessa terra e longe da verdadeira pátria celestial, o céu. Em todo caso, Atos 11, 19 poderia elucidar essa questão que diz o seguinte, Atos 11 e 19, diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então, portanto, a mensagem de Tiago poderia ser para estes dispersos judeus aqui. Sendo Jesus filho de judeus e sendo crucificado em Jerusalém, é natural que Jerusalém fosse o berço da igreja, claro. Foi lá que os primeiros cristãos foram cheios do Espírito Santo, dando um crescimento exponencial ao cristianismo primitivo. Então, esses destinatários são judeus que, a partir de Jerusalém, estavam agora na dispersão. Muito bem, nós temos aqui na página de número 70 e 71 o esboço da carta, é bem interessante para vocês pregadores, vocês ensinadores. Pegue esse ensinamento, a tabela aqui ela foi adaptada pelo Douglas Moo, tá? É um erudito e é bem interessante vocês analisarem. Bem autoexplicativa, é bem simples até, inclusive, gente, não tem muitas rebuscações nessa planilha aqui do esboço da carta de Tiago. Muito bem. Página 73, autoria, data e local da carta escrita por Tiago. Sabemos que o autor declara palavras consoladoras de animação, como também palavras de exortação à prática, demonstrações e reprovações. Ele possui um estilo sentencioso, enérgico e um texto repleto de figuras de linguagem. Mas quem será o autor dessa carta? Temos a identificação de um certo Tiago, contudo, ao menos 4 pessoas do Novo Testamento possuem esse nome de Tiago. Então, neste vídeo, nesta aula, nos próximos capítulos do livro, serão mencionados as possibilidades de autoria, a data e o local mais provável para a carta que leva o nome de Tiago. Muito bem, a autoria. Em Tiago 1:1 começa exatamente assim a carta. Tiago, o que ele é? Ele é servo de Deus e do Senhor Jesus. E para quem que ele escreve? As 12 tribos que andam despertas. Saúde. Quem é esse Tiago, gente? Existem dados históricos, sociais e da tradição que nos auxiliam no entendimento de quem foi esse autor. O Novo Testamento, ele menciona 4 Tiagos, digamos assim, né? Vejamos essas possibilidades desses 4 Tiagos. O primeiro Tiago, o filho de Zebedeu. Ele aparece em Mateus 4 e 21, tá certo? Tiago, filho de Zebedeu. O segundo, Tiago, filho de Alfeu, também um dos 12, filho de Alfeu e Maria, irmã da mãe de Jesus, tá?
irmã da mãe de Jesus. Esse filho de Alfeu, essa Maria aqui, ela é irmã da mãe de Jesus, também chamado de Tiago Menor, por ser o mais novo dos apóstolos, e estatura inferior a Tiago, irmão de João, tá certo? E observe um fato interessante, esse Tiago aqui, ele foi morto pelo sumo sacerdote Ananias. O terceiro, Tiago, o pai de Judas Tadeu, tá certo? Esse Judas aqui era um dos 12, tá? João, capítulo 14, verso 22, e Lucas 6 e 16. Então, o terceiro Tiago é esse aqui, Tiago, o pai de Judas Tadeu. Estamos falando aqui dos Tiagos que tem nas Escrituras.